Vamos lá? Efésios 5, 1 e 2. Sejam imitadores de Deus, portanto, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Na nossa relação familiar, na nossa relação pais com filhos, filhos com os pais, marido, esposa, esposa, marido, nós temos referências. Talvez você diga assim, eu não aprendi como viver uma vida familiar, eu não aprendi. E de fato, muitas pessoas têm essa dificuldade porque vieram de um relacionamento que foi construído sem princípios, sem uma base cristã, sem uma caminhada cristã. Então faltou aí, nessa caminhada, faltaram então esses alicerces que nós temos falado, que são tão importantes para a nossa caminhada como cristãos e principalmente também para nós vivermos em família. E Efésios 1 e 2 já começa dizendo: sejam imitadores, portanto, como filhos, sejam imitadores de Deus, portanto, como filhos amados, e vivam em amor. A primeira coisa que Paulo nos chama é para nós sermos imitadores de Deus, como filhos amados que somos de Deus, e vivam em amor. Olha a base, o alicerce que os relacionamentos familiares têm que ser edificados. Vivam em amor. Mas que tipo de amor é esse? Se a gente fosse falar hoje só sobre amor, a gente ia descobrir que tem 4 tipos, alguns defendem 5 tipos diferentes de amor. O amor eros, que é aquela atração física. O amor storge, que é o relacionamento familiar. Então tem vários tipos de amor. Mas que amor então Paulo está falando? Vivam em amor. E aí ele vai dizer como é que é esse amor. Como também Cristo nos amou. Então ele já deu uma referência de como nós vamos ter que viver esse relacionamento familiar em amor. E ele diz aqui, ele aponta aqui a direção. Como também Cristo nos amou. E como se não bastasse, ele vai dizer qual foi o ápice desse amor por mim e por você que Cristo teve. E ele diz que esse mesmo tipo de relacionamento nós temos que trazer para a nossa casa, nós temos que trazer para o nosso lar. E ele diz assim: e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma suave. Mas aí é muito difícil. É muito difícil, como diz, né? Muito difícil. É difícil. Quem disse que seria fácil? Mas não é impossível. Porque se está na palavra de Deus, se está como uma orientação na palavra de Deus, é porque é plenamente possível e acessível para mim e para você vivermos esse nível de amor em nossa casa, em nossa família, nas nossas relações familiares. Um amor sacrificial. Um amor que se entrega, um amor que não busca receber nada em troca, mas um amor que está sempre disposto a se entregar. Então, a primeira coisa que nós vamos ver hoje, criar um ambiente de graça e edificação na nossa casa. Como a gente pode criar, então, esse ambiente? Um ambiente de graça e um ambiente de edificação. Graça, a gente pode entender que se a gente for pegar a palavra graça, e a primeira definição que a gente tem é um favor imerecido. Então a graça de Deus é um favor imerecido de Deus para comigo e para com você. Então, como a gente cria um ambiente de graça? Mesmo que as pessoas não mereçam, nós vamos amar. Mesmo que alguém não mereça por algum tipo de atitude, a nossa atitude tem que continuar sendo de amor. Então criar um ambiente de graça e edificação, ou seja, de construção, de consolidação na nossa família. E aí eu quero passar lá para os versículos 19 e 20 em Efésios, que diz assim: falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então como é que nós vamos criar um ambiente na nossa casa, um ambiente onde a graça de Deus esteja sendo manifesta, mas também a graça nos relacionamentos aconteça? E eu mais uma vez tenho que dizer, graça é algo que você faz mesmo que o outro não esteja merecendo. Graça, querido, não é você ficar contando piada, ficar fazendo gracinha na sua casa. Você pode até fazer piada, você pode até ser uma pessoa engraçada. Eu, por exemplo, aqui sou tão engraçado que às vezes chego a irritar as pessoas pelo esse meu espírito de fazer comédia com tudo. Mas não é essa graça que eu estou falando. É a graça de Deus, é o amor, esse amor que não espera nada em troca, é essa edificação. E aqui no versículo 19 e 20 vai dizer como é que começa sendo esse nosso relacionamento familiar. Falando entre vós com salmos. Quando eu comecei a ler essa passagem, eu comecei a dar risada. Eu falei, gente, né, parece que eu nunca vi de fato nenhuma casa, né, o marido conversando com a esposa, né, e falando assim, né, ô meu amor, me leva aos pastos verdejantes essa noite, deixa-me beber das tuas águas tranquilas. Fiquei imaginando algo assim, né, falando entre vós com salmos, mas não é nesse sentido que Paulo está falando. Está dizendo que essa linguagem, a linguagem do reino tem que estar na sua casa. A linguagem do reino tem que estar nos relacionamentos. Ah, mas na minha casa só eu sou cristão. Na minha família, no meio dos meus pais, irmãos, só eu sou cristão. Faça você a diferença. Mostre você essa diferença. Declare você essa diferença, salmodiando na sua família, na sua casa, louvando ao Senhor na sua casa. Cantando, eu lembro que a minha mãe, ela tinha um hábito constante, tudo que ela estava fazendo, qualquer tarefa em casa, seja lavando uma louça, fazendo uma comida, limpando uma casa, tarefas de casa, ela estava sempre cantando, sempre louvando ao Senhor, sempre adorando ao Senhor. E claro que as músicas que mais ela cantava devido à origem dela, devido à origem, eram hinos da harpa cristã. Então a gente cresceu ouvindo a minha mãe cantando o tempo todo, e eu me pego várias vezes nesse processo. Por quê? Porque eu aprendi. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que na nossa casa temos que encher a nossa casa de louvor e de adoração. Então ele diz, acentuando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças ao Senhor por Deus. Seja grato por tudo. Se você tem aquilo hoje que você está comendo, agradeça a Deus. Se você não tem aquilo que você gostaria de comer, agradeça a Deus. Se você tem a roupa que você gostaria de vestir, agradeça a Deus. Se você não tem, agradeça a Deus, porque não são essas coisas que nos fazem maior ou menor diante de Deus e diante das pessoas, mas a nossa capacidade de permanecer na presença do Senhor em qualquer tempo, em qualquer situação. Temos que criar esse ambiente onde a graça de Deus pode ser compartilhada uns com os outros, onde a graça de Deus pode ser contagiante uns para com os outros. Talvez só você, como eu falei, seja cristão na sua casa, e é o momento e a hora de você agir com graça, agir com amor, agir como instrumento de Deus, e eles serem alcançados e tocados por essa graça e esse amor do Senhor. Foque nas construções dos relacionamentos familiares saudáveis. Destaque sempre a importância não só apenas das palavras, mas das ações que vão edificar. Olha que coisa importante, não apenas aquilo que você diz, mas as suas ações têm que ser palavras e ações que condizem uma com o outro. Não adianta você vir ter um discurso na sua boca, mas a sua ação é diferente. Então que a sua palavra seja equilibrada com as suas ações, e tudo isso glorifique o nome do Senhor. E é dessa forma que você vai construir relacionamentos saudáveis na sua casa. Discutir assuntos com graça. Claro que tem momentos que temos que discutir assuntos. Claro que temos momentos que temos que discutir relação. Mas que seja com graça, que seja com paciência, que seja com compreensão, que seja com empatia, porque isso são elementos cruciais para promover um ambiente de amor e um crescimento espiritual dentro da casa, dentro da família. Nós temos que ser promotores da paz.
Nós temos que promover a paz. E essa paz está dentro de nós. Essa paz mora em mim e mora em você. É o Deus da paz a quem nós servimos. Habita conosco, está em nós. Você não precisa se irritar. Você não precisa descer do salto. Você não precisa... mas porque você não sabe as coisas que fazem comigo? Ande na presença do Senhor. Se você tiver com cânticos na sua boca, se você criar esse ambiente, a palavra de Deus diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Encha o seu coração da presença do Senhor. Encha o seu coração de gratidão. Encha o seu coração da vida do Senhor. E você vai ver que nos momentos de luta, nos momentos difíceis, nos momentos de confrontos, nos momentos de discutir relacionamento, nos momentos de discutir algum assunto, existe a graça de Deus na sua vida. E você é equilibrado. Você está na presença do Senhor, você não entra você não vai buscar o Senhor para discutir uma relação ou discutir um assunto. Você está, então você caminha naquilo e o Senhor te guia, o Senhor te direciona. Na hora de falar, o Senhor vai colocar palavras na sua boca. Na hora de calar, isso também é importante. Nem sempre nós temos que falar, nem sempre nós temos que dizer, eu tenho razão, eu sei como é que faz. E quando dá errado, tem uma palavrinha, né, que não sai da nossa boca. Quando a gente avisa alguma coisa, a pessoa não faz e dá errado. Qual é a palavra que não sai da nossa boca? Eu avisei. Ok, você avisou. Você falou, a pessoa não fez, deu errado. E agora? Vai crucificar, vai bater, vai ofender, vai subir, né, o seu orgulho? Não. Ajude a outra pessoa a reconsiderar, a reconstruir, a fazer de novo, né, da forma certa. Escolha as palavras que edificam. E também estabeleça momentos de compartilhamento e gratidão. Olha que coisa linda. Você não viver numa casa, queridos, não é viver numa pensão, não é viver em um hotel onde ninguém se conhece, onde ninguém se... Não é cada um trancado no seu quarto, cada um vivendo a sua vida, não. A vida familiar, ela precisa de momentos de compartilhamento, de também palavras de gratidão. Alguém fez alguma coisa para você, agradeça. Alguém fez algo bom na sua casa, destaque isso, né? E quando a pessoa não fez, é claro que você pode chamar a atenção, mas você chame a atenção incentivando, encorajando, empoderando aquela pessoa para que ela faça bem feito. Estabeleça esses momentos de compartilhamento, crie momentos regulares em família. E nós já falamos aqui anteriormente, em outros momentos aqui, né? Devocional em família, momentos de ler a palavra de Deus juntos, momentos de orar juntos. Tudo isso é importante. Estabeleça esses momentos de compartilhamento e gratidão. E tem um momento que nós priorizamos aqui na nossa casa, priorizamos na nossa família, que é o momento da mesa. E a gente faz questão de todos que estiverem em casa estarmos à mesa juntos. Isso é um momento para nós, eu vou chamar de sagrado. Momento de família, momento da mesa, de compartilhar. Eu sei que muitas famílias não têm esse hábito. Cada um pega o seu prato, vai comer na sala, outro vai comer no quarto, outro vai comer na frente da TV. Desliga a TV. E uma das manias alguma das coisas que eu tenho feito, tenho que corrigir, tenho que melhorar, não leve o celular para a mesa. Edna me chama a atenção o tempo todo quando eu levo o celular. Aqui não é lugar de você mexer no celular. Mas é importante, mas faz depois. Então trate a mesa como um lugar sério, trate a mesa como um lugar fundamental, trate a mesa como um lugar onde é importante demais esse momento. E você trata com seriedade. E por último, promova um momento de escuta ativa. O que é isso? Tem horas que você precisa parar de falar, blá, 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 blá. Você tem razão, você está contando lá. Tem horas que você precisa ouvir. E nós precisamos aprender a ouvir o outro quando ele erra. Porque se o outro já está errado, o outro errou, ele sabe que está errado, ou às vezes não sabe que está errado, mas você precisa sempre entender e aprender a dar oportunidade para o outro falar. Por que você fez isso?
Por que isso aconteceu? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que seu filho recebeu notas ruins, notas vermelhas, recebeu uma reclamação, recebeu uma ligação da escola. Antes de você crucificar o seu filho, antes de você castigar o seu filho, você escute o seu filho. Você quer perder ou você quer ganhar o seu filho? Você quer perder ou você quer então ganhar nesse relacionamento com o seu filho? E aí eu fico pensando, tem muitas vezes quando nós estamos nos relacionando em casa, a gente trata os de casa de uma forma diferente. E a gente esquece que é a nossa família. Então, aprenda a conversar e deixe o outro falar. Dê oportunidade para o outro se defender quando ele errar. Dê oportunidade para o outro se corrigir quando ele fizer algo que não era certo, mas ele falar. Quando a gente fala, ele vai até reconhecer o erro dele, muitas vezes reconhece, ou ela, né? Isso é importante, então dê oportunidade para o outro falar. Isso é fundamental, isso é fundamental. Então, quais foram os 3 pontos que nós falamos aqui dentro desse primeiro tópico para criar um ambiente de graça e edificação? Escolha as palavras que edificam. Estabeleça momentos de compartilhamento e gratidão. Como eu disse, a mesa é um momento fundamental para a gente desenvolver relacionamentos. Pare com esse negócio de pegar seu prato, um comer no sofá, outro comer no quarto, outro comer na frente da TV. Que seja um momento de família, sente à mesa. Se você não tem uma mesa, arrume uma mesa, faça de algum lugar uma mesa, mas sente a volta no chão, sente vocês à volta e seja o momento de vocês compartilharem, de agradecer a Deus pelo alimento, de vocês conversarem, de olhar um nos olhos do outro. Esse momento a gente tem aqui e é importante. E por último, promova a escuta ativa. Pratique a escuta ativa ao atingir os seus objetivos, para querer atingir os seus objetivos como família. E você vai então interagir com outras pessoas na sua casa, na sua família. Esteja presente nesses momentos. Olha, vai ter final de ano aí, muitas famílias se reúnem, celebração, ceia de Natal. Que seja de fato um momento precioso desses relacionamentos estarem sendo fortalecidos. Se você precisa pedir perdão, não perca a oportunidade, peça perdão. Se você precisa perdoar alguém, mesmo que a pessoa não te pediu perdão, perdoe. Abrace aquela pessoa, diga que você a ama. Você não precisa nem dizer que você perdoou, o fato de você abraçar e dizer eu te amo. Não importa o que você faça, eu vou continuar te amando. Isso é a graça do Senhor. Porque às vezes você quer esperar para perdoar quando o outro vir e falar assim, se me pedir perdão, se vir aqui, não, pare com isso, vá lá, abrace, diga eu te perdoo. Ou não precisa dizer que te perdoo, porque a pessoa, né, eu sei que você está perdoando, mas abrace, ame, aceite, receba, ajude, encoraje e demonstre interesse genuíno pelas pessoas, por o que elas falam. Preste atenção. Valide seus sentimentos. A escuta ativa. A escuta quando você está disposto a escutar o outro. Isso fortalece os laços familiares. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, receba essa palavra e que você coloque em prática. Amanhã nós vamos meditar um pouco mais sobre esse assunto. Ainda temos o culto da meia-noite, o culto das 6 da manhã, do meio-dia, e durante esse tempo vamos estar meditando um pouco mais sobre esses assuntos. Deus te abençoe em nome de Jesus.